tempo, quando grande parte da nossa floresta amazônica nem tinha sido explorada, o marechal, meio branco, meio índio, andava mata dentro, passando por lugares ermos distantes, e foi assim que ele descobriu a cabeceira de um rio de águas escuras e rápidas que não aparecia em mapa algum. Como ninguém sabia por onde o rio passava, para onde ia e onde terminava, foi chamado pelo marechal de Rio da Dúvida. Um rei que estava muito longe dali ouviu falar do tal rio e decidiu que ia desbravá-lo, porque ele era muito aventureiro. Ele chamou o filho dele, aventureiro como ele, e reuniu um grupo de biólogos, botânicos, cientistas, tinha até um ornitólogo, um especialista no estudo dos pássaros. E veio pra cá. Mas quando chegou aqui, foi logo desencorajado por todo mundo. De jeito nenhum. Como assim? Um rei, uma pessoa importante, querendo passar por um rio que ninguém sabe pra onde vai e onde termina. Não. É muito perigoso. Mas o rei, além de aventureiro, ele era teimoso que só. E ele bateu o pé. Falou que ia. Não teve outro jeito. Então chamaram o marechal, meio branco, meio índio, pra passear com ele nesta aventura. E foi aí que um grupo grande começou a viagem. Mas o caminho, longo e penoso até a cabeceira do rio, era muito difícil. Então, muita gente desistiu e ficou pelo caminho. Do lado do rei, ficou apenas o filho dele e o tal do ornitólogo. E com o marechal e mais 15 homens valentes, começaram a aventura. Mas a floresta não ficou nada satisfeita com a presença daquelas pessoas estranhas e preparou armadilhas terríveis. Eram chuvas tropicais, ou fazia muito calor, ou fazia muito frio, cachoeiras enormes, mosquitos, pernilongos, jacarés, tudo que você pode imaginar. O que não tinha era comida. Nada, nenhuma frutinha sequer a floresta estava disposta a oferecer. Os dias foram passando, as semanas foram passando, os meses foram passando. E os homens já estavam achando que aquele rio não ia ter fim. Algumas noites eles encostavam as canoas na beirada do rio para dormir. E barulhos estranhos vinham de dentro da mata. Uns achavam que eram seres misteriosos da floresta. Outros achavam que eram feras famintas, doidas para devorar o primeiro que aparecesse na frente. Mas o marechal, acostumado com a floresta, sabia exatamente quem os rondava. Eram os índios. O que o marechal não sabia é que esses índios faziam parte de uma tribo chamada Cinta Larga. Era uma tribo violenta e que nunca tinha estado na presença do homem branco. Os Cinta Larga ficavam acompanhando os homens descerem o rio, mas de dentro da mata, como sombras, sem nunca aparecer. E foi também de dentro da mata que eles viram um dia que aconteceu um acidente terrível nas canoas e o rei ficou muito doente. Ele caiu delirando e delirava. Ele ficava repetindo um poema, um comecinho de um poema, que na época era muito famoso, que dizia assim: Xanadu fez Kublai um domo majestoso e deleitoso por decreto. E aí o rei ficava falando isso. Xanadu fez Kublai um domo majestoso e deleitoso por decreto. Xanadu fez Kublai um domo majestoso e deleitoso por decreto. E foi assim, desceu do rio, pela terra, os índios, e pelo rio, os aventureiros. O tempo foi passando, e aí os homens achavam que aquela viagem ia dar mais fim, que eles nunca iam conseguir voltar para casa com vida. Mas a viagem chegou realmente ao fim. E o marechal e o rei, que já tinha ficado bom, se tornaram grandes heróis. Mas nenhum deles soube explicar como eles conseguiram atravessar a tribo Cinta Larga sem ser atacados. Um segredo ficou guardado entre a tribo durante gerações e gerações. O que aconteceu é que uma parte da tribo, muito curiosa, queria esperar para ver afinal o que aqueles homens estavam querendo. Outra parte da tribo, muito amedrontada, queria tirar as flechas envenenadas daqueles homens. Mas uma regra de ouro da tribo dizia o seguinte: sem consenso geral, nada se faz. E foi assim que os homens conseguiram escapar com vida dessa aventura. E puderam contar para os seus filhos essa história. E os seus filhos contaram para os seus filhos, que contaram para os seus filhos, que contaram para os seus filhos. E é só por isso que hoje eu estou aqui contando essa história para vocês. O nome dessa história é O Rei e o Rio.
que na verdade eu escrevi com base numa história real, porque o presidente Theodore Roosevelt dos Estados Unidos realmente desceu esse rio na Amazônia, que hoje se chama Rio Roosevelt, e quem era o marechal que estava acompanhando o presidente era o Marechal Rondon. Muito obrigada. E agora eu vou chamar a Valéria para contar a próxima história.